E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, o dia não começou legal não, né? O dia não começou legal. Eu havia dito para você no vídeo anterior, para você tentar assistir a entrevista coletiva na íntegra que o Fábio Carilli concedeu lá ao Fábio Sormani, lá do Placar, revista Placar, em concomitante com o canal dele no YouTube, né? E no momento em que foi perguntado a respeito de contratações, o Fábio Carilli falou que já era sabido por todos que ele ia querer um goleiro, que ele ia querer mais um zagueiro, que ele ia querer dois extremos e um centroavante, né? Não se falou, pelo menos naquele momento, a respeito de meio-campista, tá? E aí, quando foi perguntado a respeito como é que estavam as situações de contratações, ele falou, não tem nada. Não tem nada. Foi isso que ele falou, não tem nada. Absolutamente nada. Se tiver alguma coisa para acontecer, vai acontecer mais ou menos quarta, quinta-feira, aí sim. Olha a situação. E aí, para surpresa de muitos, né? Primeiramente, a Nájila colocou lá nas suas redes sociais, depois, evidentemente, que o GE, o próprio UOL, o Diário do Peixe, né? O TNT também fizeram a mesma reportagem falando da contratação e está para ser anunciado realmente o Léo Natel, o atacante que o Santos contratou. Já passou, inclusive, pelo CT Repelé, exame médicos e tudo mais. Vou até ler aqui brevemente uma reportagem que saiu aqui no Diário do Peixe, para você ver o nível de contratação do time do Santos. Eu não estou falando aqui da pessoa do Léo Natel, pelo amor de Deus, estou falando do profissional. Alguns dias atrás, inclusive, saiu em algumas redes sociais, alguns canais do YouTube, da possível contratação dele. E depois abafou, né? Essa que é a verdade. E depois de todo esse discurso, que eu, sincero, honestamente, não acredito em absolutamente nada do Fábio Carilli na entrevista que ele concedeu ontem, principalmente do fato dele ter ficado na equipe do Santos e ser taxativo que não recebeu nada concreto do time rival, aí fica difícil, né, cara? Ele acha realmente que a gente é trouxa, que a gente é bobo. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! Pessoal, a coisa não começou legal não, né? O Santos já anunciou, inclusive está em todos os portais que falam a respeito do Santos, né, das matérias, a contratação do atacante Léo Natel, ex-Corinthians, né? O pedido, inclusive, de Fábio Carilli. Santos encaminhou essa contratação deste atacante. O Diário do Peixe noticiou, né? Eu vou ler a matéria aqui. O Santos está próximo de concretizar a contratação de Léo Natel como seu primeiro reforço na janela de transferência no meio de ano. Já começou mal, hein, Paulo Brax? O atacante passou por avaliações físicas no CT Repelé nesta terça-feira e a oficialização do acordo é iminente, conforme a reportagem inicial do UOL e confirmada pelo Diário do Peixe. Aos 27 anos, portanto, já velho para de repente o Santos querer vender ele para o mercado europeu, Léo Natel, até porque, pessoal, não tá, eu não sei aqui se a matéria ela vai falar se vem por empréstimo, se vem em forma definitiva. Eu vou ler aqui tudo só para contextualizar um pouquinho. Léo Natel é visto como uma peça importante de 27 anos, né, pelo técnico Fábio Carilli. Eu não falei para você que as contratações, além daquele papo furado que ele concedeu sobre a entrevista coletiva para o Fábio Sormani, que ele falou que não tinha nada, ia ser uma contratação tipo Carilli de ser. É isso aí que eu estou falando, pessoal. Não dá para acreditar em absolutamente nada. É importante pelo técnico Fábio Carilli, que busca reforçar o elenco santista e aumentar a competitividade por posições no time titular. Retornando ao Brasil após o período de empréstimo do Melbourne City, da Austrália, o atacante não faz mais parte dos planos do Corinthians para o restante da temporada. Natel atua pelos lados do campo, posição que Carilli pediu 2 reforços. O treinador santista também quer um goleiro, um zagueiro e um centroavante. Olha, pessoal, nesse momento a gente tem que perguntar como que os jogadores que jogam ali no extremo, que nem o Pedrinho,
que nem o Patati, que teve poucas oportunidades, saiu do time para não entrar nunca mais, e o próprio Otero. Vê uma contratação dessa, e os meninos da base que estão eminentes lá, como o Matheus Xavier, que entrou muito bem, obrigado. Ah, não dá, né, Pedro? Não dá, pessoal, não dá. E aí a matéria continua. Aqui, Natel, continua aqui embaixo, vou até me perder aqui. Com contrato válido apenas até 31 de dezembro com o Corinthians, Léo Natel tem liberdade de assinar um pré-contrato com outro clube, o que motivou o Santos a buscar sua liberação. Durante sua passagem pelo Melbourne, o atacante marcou 6 gols em 29 jogos. Olha a média do cara, velho. Revelado pelo Benfica e com passagens pela base e pelo time profissional do São Paulo, Léo Natel foi contratado pelo Corinthians em julho de 2020, após o encerramento de seu contrato com o rival paulista. Desde então, acumulou 54 jogos e 4 gols pelo clube do Parque São Jorge. O Corinthians detém 70% de seus direitos econômicos, enquanto 30% restante pertencem ao próprio jogador. O Peixe busca a liberação dos jogadores sem custos, enquanto o Corinthians economizaria não tendo mais que pagar os salários do atleta. A tendência é que o Léo Natel assine um contrato de 2 ou 3 anos com o Santos. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, não pode fazer isso não, cara. Está de brincadeira, de brincadeira. Ô pessoal, assim ó, na boa. É evidentemente que a gente pode ser surpreendido. De repente o Léo Natel descobre que consegue acertar na equipe do Santos e consegue se encaixar nesse esquema. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. E se acontecer, eu venho aqui e me retrato, porque não existem outras formas de jogar. Não existem outras formas de jogar. Então depende muito mais do jogador, do posicionamento dentro de campo para dar certo. E como o Santos joga numa situação única, né, é exclusivo, o Santos joga de um jeito, eu acho muito difícil esse jogador dar certo na equipe do Santos, né? E aí quando se falou de contratações do meio de campo, uma pergunta anterior tinha sido feita a respeito da base do time do Santos, né? Se falou sobre o Miguelito, se falou a respeito de outros jogadores. E ele destacou para o meio de campo, nessa pergunta, não da contratação, o fato de experimentar o Miguelito, com calma, evidentemente, e o Bernardo. Ele citou e falou muito bem do jogador, mas isso não precisaria falar, porque aqueles que acompanham a base do time do Santos sabem realmente que o Bernardo é um bom jogador. O problema do Bernardo é físico, né? Que tem muitas lesões, e aí tem jogado muito pouco, e aí quando volta, a hora que ele tá melhorando, realmente ele se contunde, e aí volta tudo de novo, e aí tem que refazer o preparo físico. Então isso é ruim para o jogador, né? Agora, você pode pensar de duas maneiras quando ele optou por colocar os jogadores da base. A mesma coisa que aconteceu com o Jair, do fato do Joaquim ser vendido e se lesionado, a mesma coisa aconteceu com a lateral direita, quando ele colocou lá o Sherman. Não foi porque ele, eu quero porque eu quero, não. Foi que aproveitou a oportunidade, eles entraram lá, não tinha outro para colocar, porque na verdade tinha, mas aí é outro tipo de pensamento. Por que eu penso assim, pessoal? Ele não podia, nessas contratações, vislumbrar uma contratação de um meio-campista, que corra pelo menos, né? Tipo para a Série B. E lá no Mercosul, né, na Sul-Americana, tá cheio de jogador aí. O Santos não contratou, meio que atrasado, esses analistas aí de mercado, que é uma exigência feita aí pelo atual CEO do time do Santos, o Paulo Brax, contratasse isso daí antes, mas agora que a contratou, e a gente vê realmente que esses analistas de mercado não têm entrada nenhuma. Nada. Porque se realmente fosse analisar, eu entendo como contratação, pelo menos para ficar por 2 ou 3 anos, pelo menos se acontecer isso aí vai ser burrice demais, né? Um jogador que tem perspectiva para ser vendido lá na frente. Um jogador de 27 anos já está muito velho para o mercado europeu. E aí vai ficar pagando. Aí se não dá certo, que a perspectiva, a gente torce para que dá depois realmente que jogar na equipe do Santos, deseja sorte, mas o Santos não pode fazer isso, cara.
O Santos tem que ter o risco baixo, porque o Santos não tem dinheiro suficiente. Tudo que está falando a respeito de patrocínio na equipe do Santos é utopia, até que isso acabe acontecendo. Enquanto não tiver, o torcedor santista não pode ficar pensando que o Santos também vai ter dinheiro e cacife para contratar jogadores extraordinários. Não é isso. É que o que os caras dos times rivais conseguem contratar jogadores de outras equipes que estão em término de contrato que o Santos não consiga fazer. Pô, se o Santos foi lá no Mercosul, se o Santos foi lá na Sul-Americana, na Libertadores, sei lá onde for, o Santos, não é possível que o Santos não consiga encontrar um jogador que faça essas funções, cara. Não é possível. E aí a possibilidade dele não contratar o meio-campista, para mim, você pode contextualizar e ter outro tipo de opinião, que é mais fácil ele tirar. Porque ele já tem um esquema com os jogadores, e eu digo assim, os seus preferidos, porque todo técnico tem os seus preferidos, porque muito se fala do Juliano se machucou, entrou o Serginho, 2 anos maravilhosos aí, eu acho que ele não jogou absolutamente nada, porque na hora de tirar, ele vai mexendo com esses jogadores, colocando jogadores da base, tipo assim, ó, não deu certo, não aproveitou a oportunidade. Eu tiro para colocar o Juliano que eu confio. Esse é o meu pensamento. Agora, você pode pensar de outra forma. Por exemplo, você pode pensar que é mais uma oportunidade para esses jogadores, apesar do Santos treinar apenas um período, esses jogadores se dedicarem ao máximo, que vai ter oportunidade, tanto na parte física, porque os caras jogando, se cuidando na parte física, treinando a mais com o personal trainer, isso não é a coisa da moda? Bom, vou me preparar. Miguelito parar com essas coisas de fora, de extracampo aí, pelo amor de Deus, Miguelito. E aí receber essa oportunidade, entrar no meio de campo do time do Santos e provar por que você está sendo contratado. Agora, tem os meninos, os bolivianos, se eu não me engano, acho que tem também o venezuelano, né? Que me parece que vai acertar a contratação daqueles meninos que foram contratados, se eu não me engano, para a base, né? Eu esqueci até o nome dele, eu deveria marcar aqui para você, para trazer aqui, mas aqueles meninos vão jogar na base. Por que eu digo isso, pessoal? Às vezes a solução está dentro do próprio Santos Futebol Clube, mas que esses meninos não são favorecidos em nenhum momento. Se você, que é moleque da base, que está treinando com o time profissional, vê lá um jogador ser contratado, qual a possibilidade que você vai encontrar de pensar que um dia vai chegar o seu dia para você entrar? Com um treinador que, se ele tiver que optar entre o experiente e um cara que ele conhece e os meninos da base, que ele finge que ele gosta, ele vai colocar o experiente e deixar o menino da base lá vendo navios. Esse é o meu posicionamento. Então, agora que já contratou esse poderosíssimo Léo Natel, para não falar outra coisa, o torcedor santista vai ter que, de uma certa forma, acolher esse jogador e ver o que ele pode oferecer. Agora eu pergunto para você uma coisa. Por isso que a gente não pode ter treinador, treinador assim como a coisa mais importante dentro do clube. De estimação, eu quis dizer. E jogadores também. Porque assim como do Fábio Carille sair, ele vai deixar todos esses jogadores aí. Vai deixar todos esses jogadores. Ah, o treinador ele pode usar depois o próximo os jogadores da base? Pode usar, mas esses jogadores vão ficar ganhando aí muito dinheiro encostado, que nem aquele outro time que tem um monte lá que não são utilizados, em que inclusive treinem separado no time do Santos Futebol Clube. Caso do Dodô e os outros jogadores ainda que não conseguiram sair por não encontrar outro clube. É isso. É isso que eu falo a respeito do sistema do time do Santos. Eu acho que o Paulo Brax muito provavelmente não começou bem, né? Esses analistas de mercado, evidentemente, a gente sabe que existe uma entrada muito grande dos empresários do time do Santos dentro da Vila Belmiro e que muitos deles mandam e desmandam, estão conectados de uma certa forma, porque é empresário desse, que de outro jogador, que é empresário... Olha, pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço.